Desperta, ó tu que dormes. Vamos. Eu queria agradecer aos irmãos que se esforçaram ontem para a gente fazer nosso evento sobre nosso mini curso sobre finanças com a bênção, né? Mas bênção vai ser quando a gente colocar em prática, né? Eu creio que sim, vai ser de muito proveito para nós, como para as pessoas que também escutaram, né? Graças a Deus pela vida do pastor Jair. Sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de números 1 a 9. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Capítulo 3, versículos 1 até o 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Misericórdia está acabando. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que apreendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, épocos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que direcione essa palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, te damos graça pela Santa Escritura, pela Escritura que homens deram sua vida, derramaram seu sangue nas arenas, pelos reformadores que a defenderam, pelos pais da igreja que a defenderam contra os hereges. Pedimos, Senhor, que nós possamos também tentar manter a Tua palavra pura, a Tua palavra imaculada, e que ela possa ser pregada na maior literalidade possível, que nós possamos aplicar ela no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar nesse trecho, irmão, 3 palavras do apóstolo Paulo diante desses 9 versículos que eles vão retratar os males ou os maus da corrupção humana nos últimos dias da humanidade. Você vai ver Paulo dizendo o seguinte: saiba isto, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a decadência da sociedade, ela é um resultado de quê? Da inversão de valores. Hoje os homens invertem os valores. É preciso você mostrar que a grama é verde para as pessoas.
É preciso você esclarecer as coisas mais básicas, que o certo é certo e o que o errado é errado, porque os homens estão pervertendo os valores. Paulo diz que as pessoas direcionam o seu amor para si mesmas, direcionam o seu amor para o dinheiro e direcionam o seu amor para os prazeres. Nessas três direções, o apóstolo Paulo diz que o amor das pessoas está direcionado para elas mesmas, para o money, como o pastor já pregou ontem, e para os prazeres da sua carne. Na língua grega, o apóstolo Paulo, ele vai usar três palavras para retratar esse amor às avessas, para retratar esse amor invertido, para retratar esse amor contrário ao amor de Deus. Ele vai usar três palavras: a primeira é filautos, a segunda é filargos e a terceira é filedomos. Vai usar essas três palavras. Eu vou explicar para vocês o que essas três palavras significam. Você pode estar dizendo, né, pastor? Eu não fiz a cadeira de grego que o senhor fez no seminário. Eu não entendo o que é isso, mas você vai entender nessa noite. Estes são os três maiores problemas da nossa sociedade: poder, dinheiro e sexo. São os três maiores problemas a qual vem sobre todos os homens. E, em primeiro lugar, a palavra que eu queria destacar é a palavra filautos. Essa palavra está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Eu queria destacar essa palavra egoístas, que significa literalmente amante de si mesmo. Esse é o retrato de uma pessoa egoísta. O que uma pessoa egoísta é? Amante de si mesmo. É uma pessoa que ama a si mesma acima de tudo e acima de todos. Ela sempre está em primeiro lugar. Ela quer ser sempre o centro das atenções. É uma pessoa que, se você não agradar a ela, ela fica com raiva de você. Se todas as coisas não convergirem a favor dela, ela causa problema. Então essa é uma pessoa egoísta, que ela pensa que as pessoas têm que viver em função delas, né? O mundo deve estar centrado e girando em torno dessa pessoa. Elas vivem para si mesmas e esperam que as pessoas vivam para fazer a sua vontade também. Uma pessoa egoísta também, irmãos, é uma pessoa que é venerada por si mesmo, como seu próprio ídolo. Eu já disse, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria a adoração a si mesmo, que é isso que todos nós fazemos. Nós nos adoramos, nós queremos estar sempre em evidência, nós queremos sempre aparecer, nós queremos sempre que todos nos tratem da melhor forma. Nós não queremos que as pessoas nos maltratem. Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa boa. Mas quando eu sempre coloco que, se eu passar por alguma coisa, se alguém me desagradar, eu não quero mais conversa com aquela pessoa, não vou falar com aquela pessoa morreu para mim, é um sinal que eu sou uma pessoa amante de si mesma. Amante de si mesma. Quando eu tenho o desejo de desagradar os outros, ou quando eu tenho medo demasiado de desagradar os outros, sabe por quê? Não é porque eu sou uma pessoa que quer sempre servir os outros, mas eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, que tem medo de como a minha reputação vai ficar diante das pessoas. Então sempre eu quero agradar a todo mundo. E nem sempre vai dar para a gente agradar a todo mundo. Então, muitas vezes, quando a gente quer preservar uma autoimagem impecável, a gente pode estar cometendo esse pecado. Como assim, pastor? Porque você está querendo preservar a sua autoimagem diante das pessoas. Porque você quer que as pessoas sempre vejam você como uma pessoa boa, como uma pessoa que está pronta para agradar a tudo e a todos. Então isso pode ser uma evidência de você ser amante de si mesmo, né? Uma pessoa que ela é egoísta é uma pessoa que se aproxima das outras também. Tem várias faces isso. É uma pessoa que se aproxima das outras, não esperando, não querendo servir as pessoas. Ela sempre quer ser servida. Ela sempre está pensando o que as pessoas podem fazer por ela. É isso que acontece com a pessoa egoísta, né? A pessoa egoísta é uma pessoa que é apaixonada.
por si mesmo. É por isso que eu sempre digo que é um problema você seguir essa filosofia atual que diz que você deve se amar. Porque você já se ama. Se você se amar mais, vai causar problema. Você vai pecar. Porque nós já fazemos isso muito bem. Então esse egoísmo exacerbado é a fonte de todas as mazelas da sociedade e a causa de muitos casamentos desfeitos. Quando eu amo demais a mim mesmo, eu estou trazendo muitos problemas. Então o casamento ele começa, por exemplo, a entrar em crise quando eu amo demais a si mesmo, porque sempre eu busco a minha satisfação pessoal, eu sempre estou pensando em mim e na minha autorrealização. Você já percebeu, você conhece alguma pessoa que tem 4, 5 casamentos? Se você for conversar com uma pessoa, o problema nunca vai ser ela, sempre vai ser o outro. E essa pessoa sempre vai estar em busca da pessoa perfeita. Porque ela nunca consegue enxergar os seus próprios erros, seus defeitos, suas falhas de caráter. O problema sempre está no outro. E enquanto eu não achar a minha alma gêmea, que não existe, eu não paro de buscar. Então eu me separo, divorcio, caso de novo, e assim sucessivamente. O problema nunca está em mim, porque na verdade o problema está no outro. A pessoa que é egoísta, ela diz o seguinte, ela usa muito essas palavras. Ela diz assim, eu não faço isso, eu não suporto isso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser no Wi-Fi, tem que ser no micro-ondas, tem que ser do meu jeito. A pessoa egoísta, ela sempre vai agir assim. Então esse egoísmo exacerbado é a fonte de todas as mazelas da sociedade, é a causa de muitos casamentos desfeitos. E essa é a principal razão do adoecimento de muitos relacionamentos em várias esferas da sociedade. Nós fomos criados não para viver para nós mesmos, nós fomos criados por Deus para servir uns aos outros. A ideia que Deus trouxe para a igreja em Gênesis não era para ser só para a igreja, era para ser para todos. Todos amando e servindo uns aos outros. Mas infelizmente, agora só consegue praticamente fazer isso a igreja de modo ainda imperfeito. Porque o mundo ele não sabe o que é amar uns aos outros. Aquele negócio quando chega no fim do ano e canta aquela música que tem lá na Globo. Não vou nem falar mais nada. Segunda palavra que vai mostrar o amor mal direcionado. Filarguros. Essa é a palavra. Essa palavra filarguros significa, nós vimos primeiro o amante de si mesmo. Essa palavra filarguros no versículo 2 significa ainda amante da prata. Amante da prata. Ou seja, a pessoa que é amante do dinheiro. O dinheiro é o ídolo mais adorado deste século. O dinheiro é o ídolo mais adorado desse século. As pessoas matam por causa de dinheiro. As pessoas morrem por causa de dinheiro. As pessoas casam-se por causa de dinheiro. As pessoas se divorciam por causa de dinheiro. Essa veneração ao dinheiro é o motivo de muitos ricos não se contentarem com a sua riqueza. Você já percebeu que para o rico nunca ele alcançou o suficiente? Ele sempre quer mais, sempre está atrás de mais. É como o pastor Jaime falou ontem, ele não consegue ter satisfação, ele não consegue viver em paz com o que ele tem, porque tem algo consumindo o coração dele sempre por mais, mais e mais. E eu conversando com algumas pessoas esses dias, eu percebi como a riqueza, ela distorce a nossa visão da realidade. Como a riqueza, se a pessoa deixar, ela consome o coração e a mente das pessoas. Né? Vi familiares ameaçando um ao outro de tocar fogo no outro por causa de dinheiro. Você tem ideia? Genro dizendo para o sogro, coisa horrível, por causa de dinheiro. E detalhe, não era pessoa que tinha pouco dinheiro, são pessoas que têm muito dinheiro. Muito dinheiro, concessionárias e outras coisas. Você está com uma ideia? Tudo por causa de dinheiro. Dinheiro.
Então essa veneração ao dinheiro, irmãos, é um motivo de qual muitos ricos não se contentarem. E jeitosamente, sabe o que os ricos fazem? Eles saqueiam os pobres. Eles saqueiam os pobres. E eu não estou fazendo um discurso aqui marxista nem socialista não, mas é verdade. Muitos ricos, eles saqueiam os pobres. Esse amor ao dinheiro, ele causa muitos problemas na sociedade. Um deles é aquelas sentenças anuladas, né? Nós vemos muito isso acontecendo. Advogados mentindo, dramatizando, para conseguir convencer um júri ou um juiz de que aquela pessoa é inocente, quando aquela pessoa de fato é culpada. Nós vemos muito isso. Eu não prestava para ser advogado não, porque era logo demitido. Mas eu demitido porque eu não trabalho de voto próprio, né? Mas eu não tenho muito cliente não, se fosse um advogado criminalista. E até empresarial, né? Porque tem gente que chega, o peão dizendo que a firma fez isso, quando na verdade a firma não tinha feito nada disso, só para ele conseguir dinheiro. É um negócio muito complicado. Então essa busca pelo dinheiro é a causa de muitas sentenças serem vendidas nos tribunais. É a razão galopante da corrupção na política. O dinheiro. Tudo isso que está acontecendo no Brasil não é por amor às pessoas, é por amor ao dinheiro. Muitos dos problemas que estão acontecendo hoje. Infelizmente, muitos cristãos encaram a corrupção como algo normalíssimo. Encaram a corrupção como algo normal. Muitos dizem assim, rapaz, todos roubam, todo político rouba, isso é normal. Quando chega lá ele muda. Irmão, a gente não pode achar que isso é normal e que isso é uma regra, não. A pessoa diz política é algo sujo. E eu te pergunto, a política é que é suja ou as pessoas lá dentro é que estão com o coração corrompido e pecaminoso? As pessoas é que estão com o coração corrompido. As pessoas é que estão com o coração corrupto. Mas nós, como cristãos, não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos nos conformar. Não podemos dizer, pastor, é assim mesmo. Não podemos nos conformar. Não podemos jamais. Né? Porque muitos cristãos acham que para ser santo, você tem que falar mansinho. Para você ser crente, você tem que falar mansinho, baixinho. Você tem que cruzar as duas mãozinhas assim, empurrar o pescoço, né? E aceitar tudo. Só que a Bíblia diz uma coisa, que quem é crente de verdade, ele não vê a injustiça e aquilo ali, é assim mesmo, não. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O crente de verdade, ele não vê a injustiça, ele não vê a corrupção, ele não vê a imoralidade e acha que aquilo é uma coisa normal. É normal. Não roubar, no Brasil é normal. Ver crianças sendo aliciadas é normal. Ver o marido batendo na esposa é normal. Ver um monte de atrocidade no meio do mundo é normal. Não é normal, irmão. Não encare o pecado como algo normal. Ver mulheres despidas se rebolando na televisão não é normal. Passar o nosso feio de notícia, irmãos, e ter mulher pelada lá, não é normal. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Não é normal. E também cabe para os irmãos. Não é normal. Não deixe, não coloque o que é imoral, o que é sujo, o que é impuro diante de você e ache que isso é normal. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, isso que ocupe o vosso coração. Isso que ocupe a vossa mente. Então nós vemos o amor ao dinheiro corrompendo tribunais, corrompendo a política, corrompendo as empresas públicas, corrompendo as empresas privadas, corrompendo o comércio, corrompendo a indústria e até corrompendo igrejas. O amor ao dinheiro. Quantos pastores estão interessados só no mundo, e como o pastor Jaime pregou ontem?
Só olham para igrejas que podem lhe dar muito dinheiro. Vão logo cercando para saber se a igreja tem como é que chama? Um patrimônio alto. Se o dízimo e a oferta lá é alta. Se o salário dele vai ser bom. Muitos pastores só querem ficar se receberem praticamente tudo que entra na igreja. Isso se chama egoísmo. Isso se chama amor à prata. Amor ao dinheiro. E vocês sabem muito bem que teologia é essa. Nós estamos cansados de falar aqui. O nome é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Que ainda inflama, como o pastor já colocou ontem, as pessoas a servirem a dois senhores. A Deus e a Mamon. E não tem como a Bíblia diz você servir a Deus e ao dinheiro. Ou você ama um, ou você ama outro. Ou você ama a Deus e usa o dinheiro, ou você ama o dinheiro e não ama a Deus. Entendeu? Ou você ama a Deus e usa o dinheiro, ou você ama o dinheiro e não ama a Deus. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça, o apóstolo Paulo vai dizer, destroem a si mesmos, pensando que o dinheiro pode lhe trazer felicidade e segurança. Quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. É tanto que Tiago vai pegar tão pesado com os ricos, lá na epístola dele, que ele diz que as riquezas iam comer a carne deles no inferno. Você tem ideia como Tiago é pesado? A Bíblia fala muito acerca de dinheiro. Muito. A gente pensa que fala pouco, mas fala muito. Então, quem põe o coração nas riquezas se torna escravo delas para servi-las. Então, a palavra filágoros também foi traduzida por avarento. Avarento é um indivíduo que só pensa em dinheiro, ou melhor, só pensa em si e jamais no próximo. Você já imaginou, irmão, que se eu soubesse aqui na igreja que tem um irmão que precisa fazer uma cirurgia urgente, essa cirurgia vai ser 15 mil reais. Vou botar vocês para refletir. E você tem um carro de 15 mil reais. E o seu irmão vai morrer se não fizer essa cirurgia. E aí? Isso é só para a gente avaliar o nosso coração. Está entendendo? Uma coisa séria. Então, usar o dinheiro apenas para deleite próprio. As pessoas usam o dinheiro muitas vezes apenas para deleite próprio, pois desconhecem o que é generosidade. Buscam apenas os seus próprios interesses e jamais o que é dos outros. Constroem apenas para si, ainda para que eles precisem tomar o que é dos outros. É por isso que a Bíblia sempre vai associar uma pessoa avarenta à idolatria. Está entendendo? Por que o avarento? Porque todo avarento é idólatra. O que é ele idolatra? O dinheiro. Você vai ver a maioria das vezes que Paulo vai tratar de uma pessoa avarenta, ele vai usar o termo idólatra. Porque todo avarento é idólatra. O próprio Jesus, quando estava na terra, ele colocou o dinheiro como um Deus. Como um Deus. Então, nesse altar profano, irmãos, nesse altar profano, a pessoa que ama o dinheiro, ele arruína a sua vida, destrói a sua alma e ainda torna a vida do outro um pesadelo. Porque muitas vezes os ricos perseguem as pessoas mais pobres. Os ricos, eles colocam a pessoa num tribunal e muitas vezes eles condenam pessoas inocentes. Muitas vezes eles armam coisas sujas para conseguir se perpetuar no poder. Rico muitas vezes faz isso, destrói a vida do pobre. Em terceiro e último lugar, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, Paulo vai usar a palavra filedomos. Essa palavra significa amante dos prazeres. Amante dos prazeres. Vai dizer assim, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Primeiro Paulo vai falar que a pessoa, ela ama quem? A si mesma. Ela é amante de si mesma. Depois ele vai dizer que uma característica que caracteriza a nossa sociedade hoje, não só no tempo de Paulo. Hoje, nossa sociedade é caracterizada por essas três coisas.
amar a si mesmo, amar o dinheiro, e agora Paulo vai dizer que elas são amantes dos prazeres, fechando essa lista de pecados degradantes que a sociedade vive invertendo o amor. O mundo se torna cada vez mais hedonista. O que é hedonista? Quem sabe? Hedonista é uma pessoa que coloca o prazer como fim último da sua vida. Tudo que ele quer é sentir prazer, sentir sensações de prazeres, não importa como, não importa de que forma. O último objetivo dessas pessoas é ter prazer. Elas buscam o prazer como o principal sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Prazer. Então, qualquer coisa que dê prazer para ela, independente se é pecado ou não, independente se vai destruir ela ou não, ela está buscando isso. Ela está vivendo para isso. Seu Deus é o prazer. Sua filosofia de vida é: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe por que essas pessoas vivem assim? Porque ela pensa: Deus existe? Não sei se Deus existe. Se Deus não existe, então qual é o prazer que existe nessa vida? O que eu quiser fazer. Tudo que eu quiser fazer, que me der prazer, então é sentido para a vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai usar esse argumento para dizer assim: quando a pessoa não crê na ressurreição, lembra quando ele usou essa fala? Que os coríntios estavam dizendo que não havia ressurreição, e Paulo vai fazer a maior argumentação, a maior apologética da ressurreição no capítulo 15 de Coríntios. Ele vai dizer: se não houve ressurreição, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, não adianta de nada o que eu estou fazendo aqui. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus não faz sentido, se a fé, se o Evangelho não faz sentido, então vivam para os prazeres. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus existe, que houve muitas testemunhas da ressurreição de Cristo. Existiam muitas testemunhas que viram Cristo ressuscitado. Então não devemos viver só para a carne, só para o hedonismo, só para o prazer próprio. Paulo, o filedomos, essa palavra, é um indivíduo que se embriaga com prazeres carnais. Com prazeres carnais. Ele bebe todas as taças da sua própria luxúria. Ele busca o prazer em última instância. Ele vive correndo, sofregante, atrás de novas aventuras, empanturrando-se de vícios nocivos, embrenhando-se pelos corredores escuros da imoralidade, das diversões carnais. Isso que é uma pessoa amante de si mesma. E o apóstolo Paulo, quando está falando isso, ele está fazendo uma radiografia. Sabe quando a gente vai fazer uma radiografia para descobrir qual é a doença? Paulo está fazendo uma radiografia da sociedade do seu tempo. Da sociedade do seu tempo. E diz que os homens eram amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. Então o que vocês acham? Você acha que hoje está melhor? Os homens são mais amigos de Deus e menos amantes dos prazeres? Continua do mesmo jeito, ou eu acredito piamente que pior. Os homens, eles amam mais os seus prazeres, cada dia mais. E muitas vezes isso reflete na igreja, quando a igreja está fria, porque a igreja está vivendo para amar a si mesmo, acima de Deus. Deus, Ele é um quebra-galho. O meu prazer, a minha vontade, o que realmente importa para mim, fica em primeiro plano. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar o nosso próprio, em vez de nós sermos egoístas, que nós possamos ser generosos, ao invés de sermos pessoas avarentas, amantes da prata, que nós possamos ser amigos de Deus, ao invés de ser amantes dos prazeres. Amém? Então guarde essa mensagem no seu coração, que hoje as coisas estão invertidas, porque as pessoas amam a si mesmo, amam o dinheiro e amam os prazeres. E a Bíblia diz que aquele que busca Deus só nesta vida, só para satisfação pessoal, mais miserável dos homens.
Que nós possamos viver para coisas mais superiores, para coisas mais elevadas, para coisas que vão nos fazer evoluir como seres criados por Deus. Que é o que Paulo diz lá em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, isso que enche o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça pela tua palavra. Senhor, muitas vezes nós como igreja nos sentimos como uma luzinha, uma vela que está prestes a ser apagada no meio de tanta escuridão, no meio de tanto pecado, de tanta podridão, de tanta corrupção, Senhor. Nós mesmos, muitas vezes, nos sentimos parte dessa corrupção, porque nós conhecemos o nosso coração. Nós sabemos do que nós somos capazes se o Senhor não trabalhar em nossos corações. Se o Senhor, meu Deus, não transformar e não limpar a sujeira que quer nos contaminar. Nos ajuda, Senhor, a não ser pessoas que amantes de si mesmas, que endeusam a si mesmas, que sempre estão buscando o seu prazer todos os dias, que sempre estão brigando porque os seus prazeres não estão sendo satisfeitos, porque as coisas não estão exatamente do jeito que elas desejam. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá um coração mais paciente, um coração mais moldável, um coração mais maleável, mais flexível ao Senhor e ao próximo. Pedimos também, Senhor, que o Senhor não nos deixe colocar as nossas posses, as nossas riquezas, o nosso dinheiro acima de tudo e acima de todos. Que nós não venhamos amar o dinheiro, mas nós venhamos usar ele para a tua glória. Porque sabemos que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é teu. Tudo que temos é do Senhor. Então, como o pastor já me colocou, que nós possamos usar o nosso dinheiro da melhor forma possível. E nós possamos usar o nosso dinheiro para a tua glória, Senhor. Não do jeito que a gente quer, que a gente acha melhor, mas do jeito que o Senhor quer que nós usemos. Nos ajuda também, Senhor, a não amarmos só os prazeres. Não podemos imitar o mundo, Senhor, que busca os prazeres da carne acima de tudo. Prazer no sexo, nas drogas, nas bebidas, nas orgias, nas farras, na imoralidade, na conversação, meu Deus, maliciosa, nas piadas imorais, em tudo que o mundo, meu Deus, medita. Nós possamos ser de fato luz e ser atraentes, nós possamos ser chamariz do Senhor para essas pessoas, para ver que em Cristo há a verdadeira alegria e a verdadeira esperança. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a todos. Nós temos a programação normal nessa semana.